Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita, uns virtualmente, outros aqui presencialmente, e é sempre uma alegria podermos estar aqui ao sábado a fazer estes crescimentos, estas partilhas, a usufruirmos desta amizade que se vai desenvolvendo ao longo do tempo e que nos enriquece intimamente, e é tão gratificante a cada sábado podermos reencontrar-nos. E então, pronto, todos os sábados nós temos uma exposição, um tema diferente, nunca é igual, mas para iniciarmos os nossos trabalhos, nós convidamos a que possamos, em primeiro lugar, aurir forças, elevar o nosso padrão vibratório. E como Jesus nos diz, ajuda-te e o céu ajudar-te-á, nós vamos começar precisamente por elevar o nosso padrão vibratório. Como? Com uma prece, não é? Com uma prece. Então vou-vos convidar para cerrar os olhos e vamos, em conjunto, mentalizar a figura doce e meiga do Mestre Jesus. Pedindo-te, Mestre, o amparo, a proteção, a envolvência do teu amor, para que consigamos cumprir aquilo que tivermos que cumprir face à necessidade evolutiva que trazemos, cada um de nós, enquanto nos encontramos aqui encarnados. E para todos aqueles que do lado espiritual da vida aqui se encontram, e as nossas companhias espirituais que nos acompanham sempre, em qualquer lugar, pedimos também auxílio, orientação, amparo e proteção, porque a vida pulula de trabalho, de aprendizagem, aonde quer que nos encontremos. Agradecemos pela oportunidade de aprendizagem constante que nos é oferecida a cada dia. Agradecemos por termos a ti, Mestre, como roteiro, como caminho, verdade e vida. E louvamos ao Criador de todos nós, nosso Pai amoroso, a quem designamos chamar Deus, por nos criares imperfeitos, mas perfectíveis, com o condão de nos ampararmos uns aos outros durante cada fase, cada etapa, cada dia, cada momento do nosso percurso evolutivo, desde que nos geraste até toda a eternidade. Louvado sejas. Pedimos ainda que este conhecimento que hoje aqui vimos buscar seja luz no nosso caminho, que nos toque profundamente as fibras do ser, para que nos consigamos iluminar enquanto estamos caminhando, fazendo escolhas, às vezes tão difíceis de superar. E assim, com imensa gratidão, agradecendo também a luz do conhecimento que aqui vimos buscar e que levamos certamente connosco, vamos dar início aos trabalhos de hoje. E é assim, sempre que nós queiramos, nós podemos e devemos fazer uma conversa com Jesus, com Deus. Ainda há pouco estava a falar aqui nisso, não foi antes do início. Então, olhem, hoje trazemos aqui Jerónimo Mendonça, porque numa exposição anterior, feita pela Lenice, abordou-se assim en passant este nome, mas se calhar a maioria de nós não sabe nada relativamente a este tal de Jerónimo Mendonça. Então vamos ver se saímos daqui no final deste sábado a saber um bocadinho melhor. Então vamos lá. Então vamos lá ver se conseguimos. Consegui. Então, Jerónimo Mendonça Ribeiro nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, no Brasil, em 1 de novembro de 1939. Ele veio...
Ali 89. Ele veio a falecer. Desculpa. Ele veio a falecer ou desencarnar, como nós dizemos, porque é libertar-se da carne e o espírito continua, a 26 de novembro de 1989. Então, isto quer dizer que ele esteve na presente encarnação 50 anos. Se calhar a maioria de nós tem mais do que isso. Então vamos ver, no curto período de tempo, para nós sermos mais velhos, isto é curto, não é? No curto período de tempo que ele cá teve, de 50 anos, o que é que ele conseguiu fazer? E porquê é que estamos aqui hoje a falar dele? Ele era o 9º filho de uma família com 10. Ora, nesta altura, nós sabemos, não é? As famílias passavam fome, eram pobres, era muito difícil, havia muitos filhos, muita boca para comer. E então não havia aqueles meios de entreajuda que há agora, não é? E então eles tiveram grandes dificuldades materiais. Dos 13 aos 15 anos, ele foi levado por uma vizinha e passou a frequentar com grande fervor a igreja presbiteriana, onde ele de imediato começou a fazer palestras. Vocês vejam, um garoto, 13 aos 15 anos. Ele foi à igreja com a vizinha e quando deram por ela, ele já estava a fazer palestras. Se calhar não é para todos nós. Portanto, já havia aqui um fervor de espiritualidade e de conteúdo ético-moral dentro dele. Acontece, porém, que a avó dele morreu. Portanto, desencarnou, como nós dizemos, não é? A avó morreu e ele começou a avançar com outro tipo de questões. E agora? Para onde é que foi a avó? O que é que se passa para além da existência física? Ele era um menino, ele era jovem. Mas ele não estava satisfeito com o conhecimento e as respostas que conseguia adquirir com esta dor que ele agora sentia. A dor da saudade atroz e o pouco conhecimento deixou-o incomodado. Foi quando um dos amigos dele, da mesma idade, era espírita, o desafiou e o convidou a ir com ele à casa espírita. E ele assim foi. Quando lá chegou, a mesma entrega que ele tinha na igreja presbiteriana, ele teve e ainda mais, se é que isso é possível, quando adentrou na casa espírita. Ao ponto de ele, vejam só, aos 16 anos, foi ele que criou a campanha do Quilo Alta de Sousa, que nós ouvimos falar. Aquela campanha do Quilo que ainda existe hoje, que dão comida às famílias carenciadas, foi este jovenzinho que criou. Ele integrou a mocidade, ele passou logo também a dar palestras na casa espírita, com a mesma entrega, ele dirigia as reuniões, ele criava os eventos, ele não parava, parecia que tinha muita pressa de viver. Foi assim uma entrega de corpo e alma. Aos 17 anos criou um programa de rádio local, naquele tempo, não é? Agora é um bocado mais fácil, mas na altura, imagine-se. E esse programa de rádio local chamava-se Alvorada Espírita Cristã, muito conhecido no Brasil. Então, ele foi sempre muito dinâmico na casa espírita e acontece que um dia ele está lá na casa espírita onde ele estava a receber um palestrante convidado. E durante essa palestra, esse palestrante por acaso também era médium, e aproveito para dizer que a mediunidade é uma característica inerente a qualquer ser humano. Uns têm mais, outros têm menos. Não são espíritas que são médiuns. Há espíritas médiuns, há espíritas que não são médiuns. E há médiuns que não são espíritas, nem nunca ouviram falar em espiritismo. A mediunidade é a capacidade que algumas pessoas têm em maior intensidade, com mais ostensividade, de receber informação do lado espiritual da vida. É só isto. Portanto, não é nada de por aí além. Aquele palestrante que estava convidado na casa espírita naquele dia, onde se encontrava lá o Jerónimo Mendonça, ainda jovem, no início do espiritismo, está a fazer a exposição e de repente interrompe e diz assim: olhem, eu tenho aqui uma mensagem que eu vou ter que entregar, porque eu sinto essa necessidade. E eu vou dizê-la. E ele começou a dizer: pronto, a mensagem não vem dirigida a uma pessoa com um nome, mas vem dirigida ao Tarzan. É no mínimo estranho, não é?
Agora uma mensagem dirigida ao Tarzan. E dizia assim: agarre-se no cipó da esperança, porque você vai atravessar a floresta do sofrimento. Era muito importante ele dar esta mensagem. Agarre-se no cipó da esperança. Portanto, agarra-te à esperança com unhas e dentes, porque vais sofrer muito. Ora, o Jerónimo Mendonça de imediato percebeu que esta mensagem era para ele. Sabem porquê? Ninguém sabia, porque era uma coisa de índole privada. Este menino, que era assim alto, de bom porte, assim forte, era assim um jeitozão. Este menino, quando ia fazer a higiene, portanto ele estava sozinho lá em casa, não é como devemos calcular. Quando ia fazer a sua higiene, assim despidinho, punha-se em frente ao espelho e fazia Tarzan. Ninguém sabia. Nós não vamos contar estas coisas nossas aos outros, não é? O que nós fazemos em casa. E ele, Tarzan, ele achava-se um Tarzan. E quando esta mensagem veio, ele percebeu: esta mensagem é para mim, então aguenta aí porque vem aí bomba, não é? A espiritualidade veio avisá-lo. Então, fé, esperança, amor. Ora, isto não demorou muito tempo a acontecer. Logo de seguida, ele começou a matutar naquilo, aquilo incomodou-o, porque ele estava no início da sua vida, não é? Era um jovem. O que é que viria por aí? Assusta qualquer um. Percebermos que aquela mensagem é tão para nós que só nós é que percebemos que foi para nós. É intenso, não dá como fugir ou pensar, não, aquilo não era nada para mim. Ele não tinha hipótese. E ele teve que enfrentar esta dura realidade. Ora, ele sendo jovem, neste sofrimento desta situação, ele era um jovem cheio de sonhos, como todos nós em jovens. E havia uma coisa que se usava na época que era muito chique para os homens. Era um fato completo de linho branco. Era tão chique. Então no Brasil, com aquele calor, eu nem imagino, devia ser assim top. E ele tinha este sonho, mas vinha de uma família pobre. Ele engraxava sapatos em jovem, em mais novinho, desde criança, para ter ali uns trocadinhos e auxiliar com a comida. Numa família de tanta boca. E então aquele sonho, ele tinha aquele sonho. Havia lá um alfaiate, isto era uma povoação pequena, não é? Toda a gente se conhecia. Havia lá um alfaiate. E sabia daquele sonho dele. E um dia chamou e disse assim: olha, anda cá, Jerónimo, vem aqui. Sabes uma coisa? Olha, vamos-te aqui tirar umas medidas e eu vou-te oferecer um terno branco de linho. Ai, que encanto! Ele ficou assim, era tudo o que ele queria. Isto era o sonho da vida dele. Ok, foi logo. Foram tirar as medidas e ele fez no terno e veio logo na altura em que ele estava desesperado porque tinha recebido aquela mensagem. Estão a ver como o auxílio vem, não é? Na pior fase da vida dele, até então, ele recebe logo ali um mimo maravilhoso. Ok, 5 estrelas. Vem o fatinho e ele agora, ok, agora tenho aqui um fato todo bonito, o que é que eu faço com isto? Sou pobre, não vou a lado nenhum, e agora? Pronto, chegou à localidade este filme que nós, que somos assim de outra geração, até conhecemos. E tudo o vento levou, que era o boom da época também, era a grande novidade. E toda a gente quis ir ver aquele filme. E o nosso Jerónimo, vestidinho no seu fato de linho branco, um autêntico janote, um verdadeiro Tarzan da civilização. Foi todo bonito para o cinema. Quando lá chegou, era tanta gente, era tanto povo, que já não havia lugares sentados. E o filme é um bocadinho grande, não é? 3 horas e tal, aquilo nunca mais acaba. É lindo, mas é muito tempo. E o coitado, olhem o que eu disse, o bom do Jerónimo ficou em pé a assistir um filme, mais intervalo, nem sei quanto tempo aquilo terá durado. 3 horas e tal de filme, mais intervalo em pé. Mas não perdeu nada do filme. O filme acabou, foi muito bom, as pessoas saíram e quando ele vai para sair com os amigos, o corpo não se mexeu. Ele estava todo inchado. Ele inchou de tal forma que o corpo ficou praticamente estanque e ele não conseguia sair do cinema.
Os amigos, praticamente como eles dizem no Brasil, carregaram, levaram-no praticamente a peso até casa. Quando ele chegou a casa, parecia uma estátua, linda, maravilhosa, no seu terno branco. A mãe deitou na cama, os amigos deitaram na cama, a mãe foi buscar uma tesoura, raca, taca, 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 e lá se foi o terno branco, que só usou para ir de casa até ao cinema, que era o sonho da vida do moço. Estão a ver a vida. É chato, não é? O que é que nós faríamos nesta situação? Ele riu o tempo todo. Ele riu, perdido de riso, porque a situação era tão caricata, era tão ridícula, como é que ele consegue fazer ali esta conquista, recebe o fato, vai ao cinema, usa o durou ver-se e no fim chega a casa, foi todo cortado, não sobrou nada, só a memória. Ou chorava ou ria, não é? E ele, elevado, um espírito elevado, ser elevado, riu-se. De tão frustrado ele riu-se. Se calhar nós não nos ríamos. Eu ralhava assim um bocado os farrapos, mas pronto. Então, esta situação foi o início da paralisia que o veio depois a acompanhar até ao final dos seus dias. Ora, aqui temos uma foto dele. Estão a ver aqui esta almofadinha. Parece assim uma almofada fofinha, pequenina. É uma almofada cheia de areia. Cheia de areia porque o peso ajuda a suportar as dores. Ele viveu com dores atrozes até ao final dos seus dias. Ele tomava, acho que 20 comprimidos de uma coisa qualquer, de uma única marca, só para conseguir manter-se acordado e suportar aquelas dores. Pronto. Aos 17 anos manifestaram-se então os primeiros sintomas de artrite reumatoide. Portanto, foi o diagnóstico que na altura lhe foi dado. E gradualmente ele foi ficando imobilizado. Claro que ele passou pela bengala, pelas canadianas, passou pela cadeira de rodas e depois ficou mesmo paralisado, onde só mexia realmente a cara. Eu nem sei, eu não percebi isso, eu acho que ele nem o pescoço mexia. Isto era um menino que ele era um bom jogador de futebol, ele adorava jogar futebol. Entre outras coisas, não é? Mas estão a ver a dinâmica que é necessária, os movimentos, a motricidade para jogar futebol e o que lhe estava reservado. Fisicamente, a juntar à imobilidade e às dores constantes ainda vem mais. Ele começou a perder a visão gradualmente e ficou cego. Ele ficou pelo menos 2 décadas da sua vida cego. Foi até desencarnar, portanto, é muito. Mas esperem, porque ele também tinha problemas cardíacos graves. Ao ponto de ele ter que estar em determinada posição, porque senão o coração entrava logo em colapso. Era assim tudo muito, muito. Estão a ver a necessidade daquela mensagem que ele recebeu? Era mesmo puxado. Então ele dependia de terceiros para tudo. Viveu acamado cerca de 25 anos, com dores terríveis no peito que só acalmavam com pesos em cima. Normalmente eram sacos de areia. E não eram sacos assim pequeninos como nós vemos este aqui. Eram vários sacos de areia, vários pesos. Era consoante naquele momento ele estivesse. Porém, se nós perguntarmos a alguém como é que descreveria Jerónimo Mendonça, numa frase simples, de gargalhada fácil, sonora e marcante. Ele tem imensas descrições, mas esta era uma característica dele. Aonde quer que ouvissem a gargalhada dele, sabiam, olha, o Jerónimo. Um ser a passar por isto, de gargalhada fácil, sonora e marcante. E impressionante, diria eu, não é? É impressionante. Nós temos tanto a aprender. Ele abraçou a missão de ser palestrante espírita sem um caderninho, sem uma cábula, sem nada. Ele chegava, era levado e falava. E falava eloquentemente e encantava. E era de uma profundidade que eram pessoas que vinham de todo o lado para ouvir. No entanto, ele percorreu o Brasil, paralítico,
com problemas cardíacos graves, em que ele não podia ter uma oscilação àquele corpo doente, e cego. Percorreu o Brasil. O Brasil é gigante. Levando esclarecimento e consolo a todos que o ouviam e que com ele se cruzavam. Sempre da sua cama, anatomicamente projetada para ele pelos seus amigos. Vejam só. Amigos que tinham recebido uma excelente inspiração. Inclusivamente a cama que ele tinha, tinha essa articulação e essa inclinação específica. Se ela estivesse desviada ali uns milímetrozinhos, o corpo colapsava. Portanto, aquilo estava, por inspiração do alto, desenhada de maneira a mantê-lo condignamente vivo para ele poder fazer esta missão que vinha cumprir. Isto é extraordinário, não é? Evidentemente, olhem aqui. Isto é ele durante uma palestra que se chamou A Dor do Meu Destino, e se ele podia falá-la, dizê-la. Estão a ver aqui a inclinação da cama e depois chega aqui, volta a inclinar. Portanto, isto tinha assim uns ângulos estrategicamente pensados para o conter. E foi assim que numa Kombi, numa caravanazinha de caixa fechada, que o transportaram nesta cama pelo Brasil inteiro. Ele corria tudo. Ele passou por situações muito caricatas. Vamos falar aqui algumas delas. Bem disposto, tal e qual como nós. Se estivesse assim numa cama, também era muito bem disposta. Nós também, não éramos? Sempre bem disposto, imaginem. Com bom sentido de humor, dizia sobre si mesmo e as suas posições doutrinárias. Ele corria tudo. Falava sem um apontamento. Era eloquente. Consolava as pessoas. E depois ainda dizia isto. Olhem, eu falo. Se não agradar, eu canto, porque ele também cantava. E se não agradar, olha, pego na minha mala e vou-me embora. Estão a ver o estado de espírito deste ser. Isto não é para todos. Aqui no capítulo, na parte... Nem isso podia fazer. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral, onde se fala das paixões. E se quiserem mais, vão lá ver que está lá mais. É muito interessante. Nós encontramos lá esta pergunta que Allan Kardec colocou. Questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta ao homem é a vontade. O homem não tem vontade de se modificar, de se corrigir, de se tornar melhor. Quão poucos dentre vós fazem esforço. Olhem, esta é para todos, menos para ele. Esta é para todos nós. Quão poucos dentre nós nos esforçamos para corrigir as nossas imperfeições e transformarmos o nosso dia-a-dia melhor. Jesus disse-nos assim, basta cada dia. Para que é que nós estamos a pensar o amanhã não sei o quê e depois, ai que chatice. Calma, ainda não viveste o dia de hoje? Já estás aí com preocupações sobre o dia da amanhã. Este ser não podia coçar-se, não podia enxutar uma mosca. Não podia beber um copo de água, não podia muita coisa, não é? Portanto, coisas que nós temos como garantidas e que estamos cheios de lamentações e de queixumes, todos nós. Outro episódio dele, ele tem tantos episódios engraçados. Quando ele ainda andava, uma vez, ele vem a sair da casa espírita e vinha com fome, vinha fraquinho, parou lá no cafezinho, lá ao pé para tomar qualquer coisa. Entra a policial uma rusga. Ora, nós estamos a falar em 1959. O espiritismo, principalmente no Brasil, cá também foi, mas principalmente no Brasil, era mal visto e era perseguido. As pessoas, se fossem espíritas, podiam ir presas. E ele, nessa rusga, quando é vistoriado, quando a polícia lhe faz assim, encontra-lhe ali uma coisa. Isto antes de ele estar acamado. Encontra-lhe ali uma coisa. O que era? Era um livrinho pequenino que ele andava sempre com ele. Um livrinho que ele tinha trazido do centro. Um livro espírita. E o polícia pergunta-lhe, o que é isto?
E ele teve ali um segundo ou dois para pensar e pensou, ok, se eu disser que é um livro espírita, eu posso ir preso. Se eu mentir e fingir qualquer coisa, eu estou a mentir, estou a ser infiel e não faz parte do meu ser. Portanto, não dá. Então ele respondeu, é um livro espírita. Eu sou espírita. E ficou à espera do resto. E o polícia olhou para ele, fez-lhe assim e disse, então se é espírita, é boa gente. Vá-se lá embora para casa, vá-se lá embora para casa. Os outros ficaram e ele foi. O que se passou com os outros não sabemos. Então só podia ser uma boa pessoa. Vá em paz, disse-lhe a polícia. Olhem, estão a ver, e já viram se ele tem escolhido, ele teve ali um segundo para fazer uma escolha. Ele podia ter escolhido ser infiel a ele próprio, ser infiel à doutrina, para se safar, para se salvar. Olhem a integridade daquele homem, ele podia ter ido preso. Foi muito lindo. E de imediato teve a recompensa. O que faríamos nós no lugar dele? Porque isto era a sério. Não era uma repreensão, era prisão. Aqui temos Jerónimo Mendonça numa foto, entre outras pessoas, com Francisco Cândido de Xavier. Há uma situação muito engraçada. Não é. Não é. Pronto, não é o Raul Teixeira, é o Francisco Cândido Xavier e depois não sei as outras pessoas. Em 1960, Jerónimo Mendonça teve uma hemorragia das vias urinárias tão forte, os amigos andavam sempre com ele, que quando os amigos chegaram lá ao hospital para falar com o médico disse, olhem, levem-no porque não dá, já não há nada a fazer. Venham-no buscar, não há mesmo nada a fazer, despeçam-se, pronto, ele estava internado no hospital de Ituiutaba, na localidade dele, pronto, está na hora de o levarem para casa. E os amigos pensaram, epá, o que é que nós vamos fazer? Ele é muito amigo do Chico, ele disse que queria ver o Chico, só que o Chico morava do outro lado. Era complicado, mas era a morte iminente, não é? Então era a despedida. Então, olha, morte por morte vamos arriscar. Agarraram nele, na sua cama, com os seus lençolinhos brancos. Ele não podia ir de carro, um dos amigos tinha um avião. Foram no avião, chegaram a Uberaba e o lençol estava cobertinho de sangue. Tal não era. Quando chegaram na comunhão espírita onde o Chico trabalhava, ele não estava lá porque estava a ir entregar alimentos às famílias carenciadas. Então não havia a possibilidade do Chico estar com o Jerónimo. Então não faz mal, olha, vamos levar o Jerónimo também lá. Já se aguentou até aqui, vamos ver no que é que dá. E chegaram lá com o Jerónimo ainda mais banhado em sangue. Aqueles lençóis era só sangue. Reparem a postura do Chico quando o viu. Olha só quem nos está visitando, disse o Chico. O Jerónimo. Está parecendo uma rosa vermelha. Olhem a postura do Chico. Parecia uma rosa vermelha. Vamos todos dar um beijo nessa rosa, mas com muito cuidado para ela não se despetalar. Vamos todos dar um beijo nessa rosa. Então as pessoas que lá estavam vieram pacificamente, mudaram a postura perante o Jerónimo, porque quando se vê um ser que vai lá para morrer, para se despedir, está à beira da morte, não é? Cobertinho de sangue, o que é que nós pensamos? Coitadinho. É ou não é? Meu Deus, coitadinho, está nas últimas. O Chico não, o Chico teve esta postura. Uma pétala, uma rosa vermelha. E chamou a cada um, que mudaram imediatamente o seu padrão vibratório, e as pessoas foram passando
e depositava um beijinho no rosto, suavemente, deste ser que estava nestas condições. Um a um foram passando. E aquela energia de amor foi-o alimentando espiritualmente. E o padrão vibratório foi alterando, foi elevando, foi-se elevando. E quando chegou ao último beijinho, o Chico chegou-se ao pé dele e deu-lhe também um beijinho seu. E depois pôs-lhe assim, a mão na zona que estava afetada, portanto, naquele rio de sangue que ele trazia. Pôs-lhe a mão e manteve ali a mão dele por uns minutos. E a hemorragia estancou. A hemorragia estancou. Um dia também falaremos de Chico Xavier, agora vamos falar de Jerónimo Mendonça. Portanto, toda esta postura estancou-lhe a hemorragia. E diz ele que o que ele tinha, quando Chico lhe pôs a mão, era a sensação de uma alta voltagem que saía da mão do Chico e que estancou aquela hemorragia. Ele sentiu como que uma alta voltagem. E então, ele que fraco, o Jerónimo, tinha ido lá para se despedir do Chico, para poder morrer à vontade, para desencarnar, mas ele não queria fazê-lo sem se despedir do Chico Xavier. A convite do Chico, ainda teve que ir fazer a palestra para aquela gente toda. Ele não só ficou, não morreu, como ficou tratado da hemorragia, ele deve ter cauterizado lá qualquer coisa, não sei, como ainda teve que dar a palestra para aquela gente. Já viram como isto funciona? A mudança de postura, quando o ser está mais elevado e tem a capacidade de se abrir ao alto, de fazer o seu papel, mais uma vez ajuda-te e o céu ajudar-te-á. Este é o tetraplégico. E é ele que está a fazer a exposição do dia, para com todos aqueles necessitados que ali estavam, a receber a migalhinha do pão físico e a migalhinha do pão espiritual, que todos nós precisamos. Depois o Chico explicou-lhe o que é que se tinha passado e disse assim: ó Jerónimo, você sabe o porquê dessa hemorragia? Não, Chico. Foi porque você aceitou o coitadinho. Era uma expressão que ele estava sempre a ouvir. Jerónimo, desde que saía de casa até que entrava sempre naquela cama, todo o dia, a toda a hora, ouvia esta expressão. Havia sempre alguém que passava, ou alguém que olhava para ele, ou alguém que ia ter com ele, era sempre o coitadinho. Ainda há bocado, no início da palestra, me saiu o coitadinho. Estão a ver? E há uma energia que passa neste coitadinho que ainda dá cabo daquilo que já está mal. Ainda piora o que já está mal. Portanto, nós temos que ter cuidado com a energia do que pensamos, do que sentimos, do que falamos e do que fazemos. Foi porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerónimo, coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade. Isso gerou um processo destrutivo. O corpo somatiza. O seu pensamento negativo fluidificamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. Portanto, o causador do seu problema da hemorragia foi ele, pela aceitação do coitadinho. Era desde que acordava até que se deitava, até que adormecia, e ele dormia muito pouco, porque não aguentava com tantas dores. Teve que aguentar. Ao jeito dele, ele estava sujeito a esta postura do coitadinho. Água mole em pedra dura, tanto dá que até que fura, não é? E entra sem autopiedade. Nós entraríamos certamente, e ele, como ser humano que é, também passou por esta experiência difícil. Tenha bom ânimo. Doravante, Jerónimo, vença ao coitadinho. Tenha bom ânimo, alegre-se, cante. E ele cantava, brinque, e ele brincava. Para que os outros não sintam piedade de você. Então, consoante nós nos apresentamos, agora passando aqui para os simples que somos, nas nossas coisinhas, consoante nós temos uma postura íntima, energeticamente, e pelo exemplo a transmitimos aos outros. E os outros vão agir sobre nós de acordo com a postura que nós apresentamos. Portanto, muito cuidado como nós nos aceitamos ou deixamos de aceitar a nós próprios. Olhem que exemplo maravilhoso aqui está. Que exemplo profundo. Isto são excertos de uma entrevista da Frater Luz.
Então, reflexão. E nós, perante as intempéries de existência humana, o que é que fazemos? Quem é que daqui tem tribulações e dificuldades? Olha, está muito fraco. É valentões. Valentões, assim é que é. Só metade, só metade. Pronto. Então o nosso mestre não dizia: no mundo tereis tribulações. Mesmo. Porque a existência física é para isso, também já vamos falar nisso. Então, os queixumes, a desistência pelas decepções, as traições a vários níveis, o desperdício da vida pelas futilidades de toda a ordem, porque nós desperdiçamos o nosso tempo, o desespero por coisas e situações corriqueiras e que não têm a real importância que nós lhes damos. Nós é que lhes damos importância que não é aquela que deveria ter. Então, para ele, e ele dizia isto, a felicidade seria poder virar-se de lado. E para nós? Quem é que daqui se pode virar de lado? Então, nós temos a felicidade que ele almejava. Porque ele era conhecedor dos postulados da doutrina espírita. Um Deus de amor que nos cria para que nos tornemos nós próprios gente de bem, ao longo do caminho, desde que nos cria até toda a eternidade. O trabalho é nosso. Partimos todos da mesma meta, em igualdade de circunstâncias. E depois o trabalho tem que ser nosso. A alma que nós somos jamais morre, tem um princípio, jamais terá um fim. Estávamos a falar nisso aqui na quinta-feira, não é? A alma jamais tem um fim. Então, o que é que nós fazemos com esta infinitude, com esta intemporalidade que nos é característica? Como é que nós aproveitamos cada minuto da nossa vida? A reencarnação. Deus dá-nos esta oportunidade de virmos ao lado físico, estagiar. Qual universitário que do lado espiritual aprende as matérias, mas depois tem que vir aqui a estágio. Aprender então já consigo pôr em prática aquilo tudo que lá aprendi? Reencarnação. Quantas nos sejam necessárias para fazermos o nosso caminhar? Esta reencarnação do Jerónimo foi terrível. Foi muito difícil. Mas ele saiu com nota máxima. A comunicabilidade dos espíritos. Quem se mantém do lado espiritual da vida comunica-se com os que aqui estão. E nós sabemos isso. Em pequeninos aprendemos logo sobre o anjinho da guarda. E quem é espírita aprende sobre o protetor, o bom gênio, não é? O guia espiritual. A pluralidade dos mundos habitados. Disse-nos Jesus, há muitas moradas na casa dos meus pais. Moradas íntimas, moradas físicas pelo universo ou multiversos, moradas espirituais que nós nem conseguimos abarcar. A lei de causa e efeito. À medida que nós nos vamos movimentando todos os dias nas escolhas que fazemos, há uma semeadura. E depois, um dia, teremos uma colheita. Então, aquilo que nos acontece é com base nesta semeadura constante e nesta colheita. Ação, reação. Com base no livre-arbítrio que Deus nos dá, a lei de causa e efeito, causalidade. E ele retirou destes ensinamentos a tal vontade que falávamos há pouco, que nós, na maioria das vezes, não temos, porque nos falta, porque não nos pomos a isso, não fazemos esforço nesse sentido. Entregando-nos ao desânimo e à inércia. A inércia, reparem, eu até destaquei aqui a inércia, porque às vezes nós estamos desanimados, nós temos direito a estar desanimados, mas nós depois permanecemos desanimados sem nada mudar. E, às vezes, nada fazemos para contrariar e para que seja diferente. O que é que nós... E vós que fazeis de diferente também se falou aqui na quinta-feira, não é? Também disse Jesus. Permanecendo sem quase nada alterar em nosso benefício evolutivo. Ora, no capítulo 7º do Livro dos Espíritos, Allan Kardec comenta assim. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que no estado de espírito, portanto, antes de encarnarmos, escolhemos as provas da vida corporal. E no estado de encarnado, que é aqui na vida física,
Ele delibera o que fará ou não e escolhe entre o bem e o mal. Então, do que nos queixamos? Do que nos queixamos? Nós temos um planeamento. E o planeamento de vida que o Jerónimo trazia era difícil. Viram como ele aceitou isto com resignação ativa, como ele deu a volta por cima, como conseguiu. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo a uma máquina ou um fantoche, não é? E Deus não faz isso. Portanto, a cada um de acordo com as suas obras, também já dizia Jesus. Então, a postura de vida em consciência do ser imortal em desenvolvimento, numa provação física temporária, muda tudo. E Jerónimo é aqui um grande exemplo. Ele escolheu ser feliz e ele escolheu, durante este processo, auxiliar o próximo. E se alguém que tinha razão para se queixar e chorar os farrapos, era ele. Mais do que todos nós juntos. E as nossas vidas não são fáceis. Mais do que todos nós juntos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das causas das aflições, no capítulo 15, o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma como encara a vida terrestre. Aquele que coloca sob o ponto de vista da vida espiritual compreende como olhar a vida corporal. Isto é um foguete, isto é uma escola, isto é uma aprendizagem, é uma passagem. Ele vê-a como um ponto no infinito e entende a sua brevidade e diz que esse momento doloroso passa rápido. Foi o que Jerónimo fez. A certeza de um futuro próximo mais feliz, liberto disto tudo, sustentam e encorajam. E em vez de se lamentar, agradece as dores que o fazem avançar. Se nós o pudermos fazer sem dores, melhor. Mas temos que trabalhar para isso. Então, o que Jerónimo passou, ele já trazia com ele. Vocês sabem que houve uma vez que ele foi levado ao, como é que ele se chama? Ao José Arigó, que fazia aquelas curas espirituais. E o Dr. Fritz, que operava através do médium José Arigó, disse-lhe a ele: Jerónimo, eu não posso fazer nada por ti. Mais um, coitado, não é? Eu não posso fazer nada por ti. Sabes porquê? Porque tu padeces dos 3 Cs. E ele, dos 3 Cs. Mas o que é isso? Olha, como é que é? É calma, e ele é calmo. Cama, se alguém andava na cama era ele. E karma, era projeto de vida. Ele tinha que fazer aquela aprendizagem, ele tinha que se libertar daquelas imperfeições. E foi a ferros. Foi na dor profunda, mas conseguiu. Não foi em sofrimento, porque ele transformou o que poderia ser sofrimento só em dor, em aprendizagem. Ele não se entregou só à parte negativa. Ele superou. Pois é. Ele, em vez de se lamentar, ultrapassou. Então, para aquele que, ao contrário, nada vê além da vida corporal, só vê negatividade, só vê dores. Portanto, esta parece-lhe interminável. E a dor cai sobre ele com todo o seu peso, porque é o foco, é a entrega à dor. O facto de encarar a vida sob o ponto de vista espiritual, que foi o caso dele, resulta na diminuição da importância das coisas terrestres. Nós começamos a relativizar, levando o homem a moderar os seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e a atenuar a impressão moral das revés e das decepções pelas quais venha a passar. Dessa forma, o homem ganha uma calma, olhem como ele a tinha, foi o que foi logo dito pelo Dr. Fritz. O homem ganha uma calma e uma resignação, outra coisa que ele tinha, tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Enquanto que pela inveja, o ciúme e a ambição, ele submete-se voluntariamente à tortura, aumentando assim as misérias e as angústias da sua curta existência. Isto é um pescar de olhos. Na vida infinita do espírito, na vida imortal do espírito, isto é um pescar de olhos. Breve, chega a nossa hora do regresso. Estás ali, Zita? O cabelinho arranjado ali ao fundo, não notas? Eu estou a brincar com a Zita porque ela disse que a foto dela nunca aparece. Não dá nada. Um dia,
um dia, estava alguém para atendimento numa casa espírita e, após assistir à palestra dada pelo Jerónimo, que corria tudo, não é? Naquela cama, desmarcou o atendimento e disse assim, foi ter com o dirigente da casa e disse, olha, sabe uma coisa, desmarca aí o atendimento, porque no fim de ouvir a palestra deste senhor, com os problemas que ele tem, eu não tenho problemas nenhuns da minha vida, já tive o meu atendimento só do ver e do ouvir, desmarque-me aí o atendimento. E é verdade para todos nós. Eu de difícil nada tenho, Jerónimo sim. Mesmo assim, ele escreveu estes livros. Claro que não foi pela mão dele, alguém teve que escrever, ele ditou-os. Crepúsculo de um coração, cadeira de rodas nas pegadas de um anjo, escalada de luz. Eu trouxe aqui alguns certos deste escalada de luz. De mãos dadas com Jesus, 14 anos depois que foi em coautoria, e Maria Gertrudes ainda lançou em obras póstumas dele Flores do Coração. Mas ele também cantava, ele também tem discos gravados. Ele era amigo do Roberto Carlos. E também há histórias engraçadas, entre as quais de uma creche que ele fundou. Mas já lá vamos. Aqui da Fundação Espírita Jerónimo Mendonça, a aproximar-nos do fim, mas ainda não é o fim, um excerto de uma entrevista que foi feita ao Jerónimo. Jesus afirmou que quem tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda poderia transportar montanhas. Perguntamos, o que é ter fé? E Jerónimo respondeu assim. Fé, segundo o Espírito Emmanuel, é a visão da vida, a lógica da vida em si. O lavrador sabe que na semente está embrionariamente a árvore do amanhã. Mas se ele não tiver fé na sua própria certeza de que plantando dá aquela semente, vai permanecer apenas como embrião, porque ele depois não faz o movimento, ele não o faz. Então, agora a resposta dele. Então, fé não nos vem por osmose. É uma conquista de cada um no tempo e no espaço, portanto, ao longo das encarnações, não é? E dentro da doutrina espírita, essa fé perde aquele caráter apenas místico, para ser uma fé eminentemente racional. Nós compreendemos, por isso é que consola, porque esclarece. É conhecer, é saber de onde viemos, o que estamos fazendo, o que é a vida e para onde vamos. Olhem um homem tetraplégico, cego, não é? Não se podia movimentar com problemas graves de coração, dos quais ele vem a falecer lá mais à frente. Portanto, é ter noção de rumo e de caminho. Esta é a fé, diz ele. Esta é a fé. Há um episódio giro que ele uma vez vai ao cinema, ele ia a tudo. Ia a tudo. Alguém o levava, não é? Ele está no cinema e, claro, uma cama grande, aquilo era uma cama imensa, encostada assim a um canto, ocupa espaço. O cinema não está preparado para aquilo. Mas vem uma rapariga a passar, tropeça, quase cai, magoa-se e diz assim, mas não é possível. Onde eu vou está o aleijado. Vou a uma festa, o aleijado lá. Esse aleijado persegue-me. Aonde eu vou, lá está. Ela a queixar-se, aquilo saiu-lhe. Ele, coitado, ouvia esta expressão, entre outras, e outras até mais difíceis, constantemente. E naquele momento, ele respondeu assim, mas também, minha filha, você não para em casa, hein? Quer dizer, se estavam lá os dois, se ele era, também era ela, não é? Então largaram-se os dois a rir e tornaram-se grandes amigos. Portanto, outra pessoa ficava ofendida. O que está a dizer do meu ser? Eu aqui, coitadinha, enfiada aqui. Não era, nós nem íamos, quanto mais. Olhem a postura, a diferença. Ele tem muitas. Vamos ver algumas obras dele. A vida é a maior dádiva do Criador. Está ele a falar. Trabalhemos corajosos, desafiando as dificuldades do caminho. Ele passou
pelas muletas, pela cadeira de rodas, mas depois ficou 25 anos numa maca. Eu lembro que o que chamava a atenção dele era o bom humor, que todo mundo ria muito nas palestras dele. Que fosse um homem de bem, teria morrido. Estava em expiação. Ele, nessa condição de tetraplégico, fundou uma gráfica, uma creche, um centro espírita, um trabalho de sopa, além de gravar LPs e de ter publicado 6 livros. Talvez essa tenha sido a verdadeira missão do Jerônimo, que era justamente servir de exemplo. E serviu, não serviu? Um exemplo para todos nós. Esta questão da creche que está ali, ele ia montar uma creche, mas não tinha dinheirinho nenhum. Aliás, mesmo as obras dele, todo o dinheiro que ele conseguia era tudo para as obras de caráter social e auxílio aos necessitados. Então, quando ele pensou criar a creche, o Chico disse-lhe: olha, vai ter com o Roberto Carlos, que é um ser muito sensível, e que auxilia muito o próximo, vai ter com o Roberto Carlos. E ele, ok, o Roberto Carlos estava lá na outra ponta do Brasil, meu Deus, e este homem tetraplégico, não é? Então lá foram os amigos, como devemos calcular, com ele, à procura do Roberto Carlos. Quando estão a chegar lá, ao local onde o Roberto Carlos ia atuar, agora como é que entram? Sem dinheiro, já tinham gasto o pouquinho que tinham, em gasolina, mal comiam, chegam lá e agora para entrar ali, meu Deus, como é que vai ser? Passa um homem na rua, e eles chamam e dizem assim: olha, nós precisávamos entrar ali para falar com o Roberto Carlos, ajude-nos aqui, agora como é que nós fazemos? Vamos por ali, vamos por aqui, como é que é? E o homem: querem entrar para falar com o Roberto? Ele percebeu, viu: olha o Jerónimo, olha, mas o senhor conhece-me? Claro, então eu sou de Ituitaba, vejam só. Eu sou de Ituitaba. A espiritualidade ajuda. Quem se ajuda e quem está em auxílio do próximo. Eu sou de Ituitaba, vamos lá, vamos entrando. Então nós podemos entrar assim, eu sou o dono disto, vamos entrar, era o dono. Imaginam isto, não é? É impressionante. Ajuda-te e o céu ajudar-te. É impressionante. Então ele lá entrou. No fim, pronto, lá veio o Roberto Carlos e perguntou, não é? O que é que se passava? Ele explicou e o Roberto disse assim: olha, amanhã às tantas horas apresentem-se na minha casa, no sítio tal. E ele: está bem, olha, foi mais um tempo que lá ficaram, sabe Deus como, e lá foram no dia a seguir, às tantas horas apresentaram-se onde o Roberto Carlos disse. E então o Roberto falou com eles, informou-se de tudo, puxou de um cheque 1 milhão de cruzeiros. No ano tal, 1 milhão de cruzeiros para a creche. E assim foi que nasceu a creche Sonho do Jerónimo, mas que não tinha com quê. Olhem que lindo, não é? Como as pessoas se dinamizam, quem tem esta capacidade, quem tem aquela, isto não é quem pode, é quem quer. E como tudo se conjugou para auxílio ao próximo. O Roberto Carlos é de um coração magnífico também. Características do homem de bem está contido no Livro dos Espíritos, na 3ª parte, quando fala das leis morais. Diz assim: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal, porque aqui é que é difícil, representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Temos aqui um exemplo. Temos ou não temos? Ninguém duvida, não é? Concluindo com Jerónimo Mendonça, naquele tal livro Escalada de Luz, você pode, diz ele, você pode oferecer a gota de luz do sorriso fraterno ao irmão triste do caminho. Você pode ofertar a flor da amizade ao doente em abandono. Você pode doar um pedaço de pão ao irmão que esmorece de fome. Você pode dar 1 minuto de atenção à pessoa que o procura. Você pode estender a bênção da prece aos doentes e aflitos. Quem não pode fazer uma prece, não é? Você pode cooperar positivamente com a instituição espírita que lhe oferta sabedoria e amor. Você pode mandar a roupa em desuso para a instituição de caridade e amparo aos velhinhos obsediados.
Você pode exercer a tolerância para o amigo. Esta, se calhar, é das mais difíceis. Acometido pelo mal da irritação. Você pode calar onde tantos blasfemam. Difíceis estas, hein? Onde tantos dizem mal, você pode calar. Olhem que ensinamento. Você pode enriquecer o seu tempo estudando a codificação kardecista, que é o espiritismo, a doutrina espírita, que lhe levou toda esta capacidade, esforço dele, mérito dele. Você pode ir aos hospitais e presídios para levar um pouco de esperança e fé. Podemos ou não podemos? Lembre-se, meu amigo, se você quiser, pode ser ainda hoje um instrumento fiel de Jesus, que lhe pede em silêncio tão somente a migalha da sua boa vontade para que ele, o Senhor, efetue a redenção do mundo. Nós queremos um mundo de paz, um mundo de luz, um mundo de amor. E vós que fazeis, não é? E vós que fazeis. Cada um de nós. Jerónimo Mendonça em Escalada de Luz. Então, para concluir, seja qual for a tua tarefa, na paternidade ou na maternidade, na cátedra de ensino ou no cultivo da gleba, no amparo à criança ou no socorro à velhice, cumpre o teu dever com tanta perfeição quanto te seja possível. É aquilo que nós conseguirmos. Mas aquilo que nós conseguirmos, que lhe imprimamos o esforço e a vontade e que possamos dar o nosso melhor. O nosso melhor. E pensa contigo, o que seria do futuro do Evangelho se Jesus houvesse recuado diante do testemunho? Olhem. Sem comentários. Para concluir, nesta entrevista a Jerónimo Certo, Jerónimo, como podemos encontrar a felicidade que tanto almejamos? Ele é que estava como estava, mas nós perguntamos, Jerónimo, como é que nós podemos encontrar a felicidade que tanto almejamos? A felicidade é uma troca. O amor é fusão. Ninguém pode ser feliz no egoísmo, no exclusivismo, entrega à marginalidade de uma situação, qualquer que ela seja. Nós temos que comparecer e colaborar no bem. Felicidade é participação, é agirmos. É a improvisação da felicidade dos outros, pois é dando que se recebe. E aqui o temos. O que tem feito você da possibilidade do seu sentido, dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua palavra, das suas mãos, do seu coração. Assim, amados irmãos, a caridade abrangente é cósmica. Não é apenas o pão, agasalho e esmola. Caridade é comportamento, é renovação íntima, é transformação moral. Caridade é ser útil aos animais, às plantas, aos seres e às coisas. Caridade é a retidão de proceder e pensar. É o reto agir e o reto sentir. Por isso Jesus foi o mais elevado padrão de amor que a humanidade pôde conhecer. Então não há nenhum equívoco nas entrelinhas do Evangelho, quando ele vem de nos dizer quanto à necessidade de nos tornarmos caridosos. É a única virtude que pode equacionar a problemática da felicidade humana, aqui e no mais além dentro da eternidade. Sem amor em nossas vidas, seremos como plantas sem sol, orvalho e adubo. Somos almas estéreis, corações estagnados. É por isso que a caridade para nós tem força de lei. E um dia chegará, podeis acreditar, que a caridade será tão espontânea em nossa vida como o ato de respirar. Este homem evitou inúmeros suicídios, porque ele é a esperança de vida. E pronto, olhem,
os livros Escalada de Luz, Jerónimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra, O Gigante Deitado, foi o nome que a imprensa e os amigos usavam para com ele, porque ele é gigante intimamente. Foi gigante enquanto esteve encarnado, gigante será do lado espiritual da vida. Porque esta postura não é para qualquer um. E ele apresentava-se como um ser em expiação, em necessidade de correção das suas dificuldades. Portanto, ele nunca se pôs acima de ninguém. Só que ele espiando, serve-nos de exemplo. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali estão os links que podem ver e as imagens foram, obviamente, tiradas da internet. Fica aqui a reflexão e agora estou à disposição para qualquer questão que queiram colocar. Ficamos sem palavras, não é? Era preciso ter amigos muito disponíveis, muito amigos e com muita fé. Amigos verdadeiros. Para andar, sim. Amigos verdadeiros. Mas além de serem verdadeiros, abdicam de si. Para poderem... Ele tinha um grupo que certamente se revezava, não é? Dentro do que era possível, porque ninguém vive do ar. Ele não podia fazer nada sozinho. Nada. De qualquer das formas, esses amigos estavam também a colmatar as suas próprias dificuldades íntimas através da caridade, através do amor. E todos nós temos as nossas situações em que podemos, através da caridade, doando é que se recebe, fazermos algo por alguém que na verdade estamos a fazê-lo por nós. Em termos espirituais, basicamente é isso. Mas sem dúvida. Era um verdadeiro amor em movimento. Mesmo. Isto é a prova provada que aquela conversa que nós tivemos aqui, logo quando abrimos as portas, estávamos aqui 3 ou 4 pessoas, de que estávamos a falar da gratidão que nós temos de demonstrar e de mostrar, pelo facto de podermos andar, pelo facto de termos alimento, de termos casa, de podermos deslocar, todas essas coisas, em vez de estarmos a focar aquilo que não temos, ou as dificuldades que temos, devemos focar sim nas coisas que temos, valorizá-las e agradecer por elas. E é curioso que tivemos esta conversa quando estávamos aqui só ainda... Eu estava-vos a ouvir, não sabiam o que é que estava na palestra, não é? Sabiam que era sobre ele, mas eu estava-vos a ouvir e a pensar precisamente, era todas as conversas que houve antes de iniciarmos aqui a exposição tinham a ver com o tema e com o exemplo que ele é, tão bonito. Lá está, não há coincidências. Isto que a Cristina também estava a dizer dele era sozinho, não é? Portanto, tinha que ter amigos muito bons. Quando lhe perguntavam qual era o seu estado civil, vocês sabem o que é que ele dizia? Ele dizia assim, eu casei-me com o espiritismo pelo civil e com a dor pelo religioso. Que estado de espírito! Uma coisa impressionante. Portanto, nós temos imensas bênçãos a dar e aprendemos muito com ele. Pronto, então, nestas partilhas, eu vou só aqui espreitar, ver se há alguma pergunta lá em casa. Temos aqui só o cumprimento da Carminda Patrício. Olá, querida, tudo bom? Ela diz boa tarde, paz e bem. Igualmente. Obrigada, Carminda. Tão querida. Pronto, não temos perguntas. Está tudo certinho, está tudo correto. Vamos nos despedir e eu hoje, para nós depois continuamos aqui os restantes trabalhos, e eu hoje proponho encerrarmos novamente com Jerónimo Mendonça. Estão a ver como era importante, quando o Lenice aqui falou nele, mas só ano passado, portanto só disse o nome dele e pouco mais, só um bocadito, como era importante nós percebermos um pouquinho quem realmente ele é e quem foi nesta encarnação. Então, para nos despedirmos, vamos aqui voltar à apresentação, assim queria eu. Ok, voltar à apresentação, vamos pôr a música. E é Jerónimo que por nós agora vai falar na despedida. Porque vale a pena ouvi-lo, vale a pena
conhecê-lo e fazermos buscas. Aprendemos tanto. Então vamos fechar os olhos e eu vou ler uma prece que está contida na escalada de luz. Minha prece, Senhor. Educa os meus olhos para que eu veja o lado bom de todas as pessoas que me cruzam os caminhos. Abençoa os meus ouvidos para que eu aprenda a ouvir sem corromper os assuntos. Ilumina a minha língua para que as minhas palavras não firam ninguém. Envolve o meu coração em tua misericórdia para que eu saiba amar sem desejar. Protege as minhas mãos para que elas estejam limpas de toda a maldade. Sublima as minhas forças genésicas para que eu veja no sexo o altar da vida. Dirijo os meus pés pela senda do bem para que eu não me tresmalhe para o caminho do erro. Senhor, ensina-me a ser, enfim, como sou, onde estiver, com quem estiver, um pequeno reflexo do teu infinito amor. Assim seja. Jerónimo Mendonça. E pronto. Para a semana a mais, vamos despedir de todos aí em casa.